O que está acontecendo com os ovos de Páscoa? Eu fui comprar um ovo de Páscoa e quase caí para trás com o preço. Tá muito caro. O que está acontecendo com o chocolate? Eu trouxe até um chocolatinho para... Eu trouxe um chocolatinho para fazer esse vídeo e contar tudo o que você precisa saber sobre o preço do chocolate que vai acontecer no futuro. São 3 passos nesse vídeo. Bora lá? Por que o preço do chocolate disparou? Você sabe do que é feito o chocolate? Então, você deve ter respondido cacau, mas mais ou menos, tá? Aquele chocolate 30% que a gente come, ele tem mais açúcar do que cacau. É bizarro, né? O chocolate 70%, obviamente, vai ter mais cacau do que açúcar. Eu já comi uma vez um chocolate 100%, da Ama. É forte. E o cacau é um superalimento, sabia? Não o chocolate 30%, que não vai ser um superalimento, mas o cacau, o nibs de cacau, que é aquele negocinho lá que fica torrado que você come assim, ele é um superalimento. Mas deixa eu falar sobre o que interessa aqui do vídeo. Vamos lá. O preço do cacau disparou 189% nos últimos 12 meses. 189%. Subiu muito o preço do cacau. E com isso, o preço do chocolate também subiu. É o maior patamar da história, esse preço do cacau, tá? Mas vamos lá. O preço do chocolate em barra e bombons subiu 16,5% no Brasil nos últimos 12 meses. Então subiu muito o preço do cacau. O preço do chocolate também subiu bastante, mas menos. Até porque a maior parte do chocolate não é feito com cacau. Mas por que subiu tanto o cacau e o chocolate consequentemente? Vamos lá. A produção mundial de cacau está em crise. Para nossa desgraça, nós chocolatras ficamos muito tristes com isso. Eu sou um chocolatra e realmente é muito triste. Cerca de 70% do cacau do mundo vem da África Ocidental, especialmente da Costa do Marfim e Gana. E esses países estão enfrentando um clima cada vez mais imprevisível. De novo a gente fala de clima. Olha que coisa. O clima mexe também com o nosso chocolate. Né? E o que acontece nesses países, Costa do Marfim, Gana, eles têm ou chuvas excessivas, seguidas, muita chuva, ou secas severas, né? E esse cenário ele é devastador para o cacau, que precisa de um equilíbrio entre umidade, sol. Sabe que no sul da Bahia, eu já visitei lá algumas vezes, na Gaia a gente já financiou vários produtores de cacau, tem um negócio chamado cacau cabruca, que é muito legal, que é a produção de cacau no meio da Mata Atlântica. Então não é monocultura de cacau, não é só um monte de arvorezinha, não. Tem cacau, tem banana, tem não sei o que e tal, porque o cacau ele precisa de um pouco de sombra também. Então a manutenção daquele cacau, ele mantém a Mata Atlântica. Então é incrível, por isso temos que comer chocolate. Porque se você come chocolate, que vem do cacau cabruca, você está ajudando a preservar o meio ambiente. Olha que bacana. Então uma grande desculpa para você comer chocolate. E aí tem mais 2 motivos, porque o preço do cacau subiu muito. Então um é esse problema climático, que realmente está afetando muito. 2, uma crise sanitária, tá? Um fungo chamado Vascular Streak Dieback, que está dizimando plantações inteiras nesses mesmos países, né? Então com isso vai ter menos oferta de cacau. Então lembra quando a gente fala de economia? Se tem menos gente ofertando cacau, aí quem está comprando vai ter que pagar mais. E aí o que acontece? O preço sobe. Mas não é só isso, tem mais um motivo. E o outro motivo é o seguinte, ó, uma notícia aqui da Folha de São Paulo. Como a mineração ilegal de ouro em Gana deixa o chocolate mais caro. O que acontece é que a mineração ilegal, o pessoal está saindo da produção de cacau e indo minerar, pegar ouro lá de forma ilegal. Com isso tem menos gente trabalhando. Então tem uma série de aspectos que estão prejudicando muito a oferta de cacau e com isso subindo bastante o preço. E os ovos de Páscoa, por que são tão mais caros do que um chocolatinho? Esse chocolate que vocês compraram aqui é 30%, só tem açúcar. Isso não quer dizer que é ruim, tá? Tem um chocolate 30% bom, só que esse aqui é de uma marca não tão boa. Não, mas tá valendo. Certamente você já percebeu que o ovo de Páscoa ele é muito mais caro do que a barrinha, né? Olha esses dados do Procon do ano passado. Ovo de Páscoa, preço médio do quilo, R$ 302. Bombons, 164, tá? Para a mesma medida de peso. E tabletes de chocolate, R$ 86. Ou seja, o ovo custa 3 vezes mais do que a barra. Pô, qual a lógica? É o mesmo chocolate, né? Então, só porque ele é ovo, ele custa mais?
A indústria, ela diz o seguinte, ó, olha aqui comigo, vou ler. O processo de produção é mais complexo e demanda mais mão de obra, porque é redondinho e tal, então tem mais mão de obra para fazer o ovo do que a barrinha simplesinha. 2, a embalagem é mais cara, especialmente quando tem personagens licenciados. Aí eu concordo, porque tem mais embalagem e se você tem lá aqueles super-heróis e tal, aí tem que pagar royalties para alguém. Então realmente fica um pouquinho mais caro. 3, a produção começa meses antes e daí tem que ter um armazenamento, que eles têm que fazer por vários meses, né, para ter aquele monte de chocolate. E tem que estar refrigerado, então tem um custo mais alto também. E 4, o transporte é mais delicado e exige seguro, porque realmente, tipo, a barra fica um em cima do outro, o ovo ocupa mais espaço no transporte. Enfim, mas assim, na boa, eu acho que tem algumas justificativas, mas não justifica tanto mais preço. É que na Páscoa você quer, a criança quer aquele ovo de Páscoa e tal, tem aquele lugar e a galera mete a faca, tá? Então deve ter um custo maior? Acredito que sim, mas eu acho que tem um exagero no valor do ovo de Páscoa, na minha opinião. Mas algumas curiosidades sobre o chocolate. Uma, quando o produtor de cacau ele faz o cacau, né, ele vai colher o cacau, ele tem duas formas de vender. Uma é o cacau commodity, que daí o preço é determinado pelo mundo. Ah, a saca do cacau tá tanto. Ele vai lá e vende por aquele preço. Mas tem também o cacau de qualidade, que é aquele que é todo igualzinho, bonitinho, tal. E daí ele vende para algumas marcas que fazem chocolates finos. E ele consegue vender por um preço maior. O que acontece é que nesses últimos tempos, como o preço do commodity aumentou muito, tem vários agricultores que não estão nem aí para vender para o fino. Que daí você vende por um preço já bem grande, dá menos trabalho. Uma outra curiosidade uma outra curiosidade do cacau, isso é importante. Em vários países, o cacau é colhido com trabalho análogo à escravidão e com trabalho infantil. E aí duas marcas lá de fora fazem um trabalho muito legal, que eu gosto muito das duas marcas, tá? Uma é do maior youtuber do mundo, o MrBeast. Ele criou aquele chocolate Feastables, que ele quer acabar com o trabalho infantil. Então ele está fazendo um trabalho bem legal de pagar o preço justo pelo cacau e não ter trabalho infantil. Então o Feastables parece ser um chocolate bem sério em relação a isso, tá? Então ele quer mudar a indústria dos Estados Unidos com a questão de trabalho infantil do cacau, mas ele compra de outros países, tá? E o outro é um chocolate que é uma delícia, é o Tony's. Tony, eu esqueci o negócio embaixo. É muito bom esse chocolate. Muito bom mesmo. E também ele tem essa meta de acabar com o trabalho infantil e com o trabalho análogo à escravidão na cadeia do cacau. Então isso é importante a gente saber. Dá uma olhada nesse vídeo do Tony Chocolates, não sei o que eu fiz. Eu explico a história, é bem legal. Você já pensou ser preso porque comeu um chocolate? Como assim? Theo van den Koeken, um jornalista holandês, se apresentou na delegacia e pediu para ser preso. Ele alegou que havia consumido uma barra de chocolate produzida por trabalho infantil. Obviamente ele não foi preso, mas chamou a atenção da mídia para a gravidade do problema. A grande maioria dos chocolates do mundo são produzidos com trabalho infantil ou análogo à escravidão. Mas só falar é fácil, e esse jornalista resolveu criar a sua própria marca de chocolate, a Tony e alguma coisa que eu não sei falar, que é livre de trabalho infantil e análogo à escravidão. Esse atualmente é o chocolate mais vendido na Holanda, com 18% do mercado. Na embalagem, eles dizem que a marca existe para acabar com a exploração na indústria do cacau. Não só da marca deles, mas de toda a indústria. Você sabia que no Brasil também tem marcas de chocolate que valorizam a agricultura familiar? Você conhece alguma? Compartilhe essa história para as pessoas entenderem que consumir é um ato político. Eu fui visitar já vários produtores de cacau no sul da Bahia e lá deu para ver bem nítida a diferença do cacau commodity, que é também cacau vários tipos, e o cacau bonitinho, premium, que eles conseguem vender mais caro. Dá mais trabalho, mas na época eles conseguiam vender por muito mais caro. O problema é que hoje essa diferença não é tão grande, então com isso a galera tá querendo vender tudo porque quem consegue produzir cacau tá conseguindo vender bem. Mas tem outra coisa, gente. Eu vi uma vez um documentário como Ilhéus era rica na década de 80 e tal. Era muito rica. Nesse documentário tinha um cara que falava assim: quando eu queria cortar cabelo, eu pegava um jatinho, ia pro Copacabana Palace, cortava o meu cabelo e voltava pra Ilhéus. E Copacabana Palace era aquele hotel super chique e tal, ainda é, né? Assim e tal.
Porque tinha muito dinheiro lá, tinha muito dinheiro e o cacau dava muito dinheiro e Ilhéus era um dos lugares mais ricos do Brasil. O que acontece é que na década de 80 veio a vassoura de bruxa. Tem gente que fala que a vassoura de bruxa foi colocada lá, outros falam que foi ao acaso. O que acontece é que a vassoura de bruxa, ela devastou aquela área, devastou. Famílias que eram muito ricas perderam tudo. Eu encontrei também no sul da Bahia muita gente que falou assim, graças à vassoura de bruxa, hoje eu tenho minha propriedade. Por quê? Porque a galera super rica, das mega dos latifúndios, acabaram indo embora, ficaram devendo e tal. E aí com isso, começaram a ter as pequenas propriedades e agricultores que antes eram de famílias escravizadas, exploradas, começaram a ter o seu próprio local para plantar. Então, olha esse vídeo aqui falando de uma pessoa que gostou, que se beneficiou da vassoura de bruxa. Então, tem muita gente que fica bravo com isso, mas dá uma olhada. Isso aqui causou uma das maiores tragédias da história da Bahia. Por outro lado, a vassoura de bruxa também deixou um legado positivo. Olá, me chamo Ailana, sou a consequência positiva da vassoura de bruxa, assentada da reforma agrária. Na década de 90, a vassoura de bruxa devastou os cacaueiros, empobreceu muita gente, causou uma tragédia muito grande. A partir daí, começaram a pesquisar novas variedades de cacau, com alta tolerância à vassoura de bruxa e com altíssima produtividade. Cheguei aqui, plantei cacau e recuperei as áreas existentes. Esse cacau é o cacau cabruca, que fica no meio da floresta. Melhorei a minha qualidade de vida aqui e atualmente me tornei a primeira presidente mulher do assentamento. Você já imaginou investir numa história como essa? Foi isso que a gente fez. Em 2020, nós emitimos o Crata Boa. Pessoas físicas puderam investir em histórias como a da Ilana, em que gerou retorno financeiro e recuperou as áreas. Em apenas um ano, aumentou a minha renda em 40%. Compartilhe a história da Ilana, porque... Pode investir na agricultura familiar, porque honramos os nossos compromissos. Produzimos alimentos, cuidamos do meio ambiente e o principal, melhoramos nossa qualidade de vida. E qual será o futuro do cacau? O chocolate será um produto gourmet? Não digo como esse aqui não é gourmet. Se nada for feito em relação à crise climática, o cacau vai seguir o mesmo caminho do café. Qual é esse caminho? Esses produtos vão ficar muito mais caros. E a população em geral não vai ter acesso a esses produtos. E o que é muito surreal é que as pessoas que mais contribuem com a crise climática, que são as pessoas mais ricas, que são os bilionários, que são os donos de jatinhos, é que menos é afetado pela crise climática. Olha a população da África, que tem esses problemas todos com a produção de cacau, está sofrendo muito, mas não é a África que está causando a crise climática. São outros países, só que o mundo é um só. Isso é muito injusto. Com esse problema todo da crise climática, pessoas não vão ter acesso a coisas básicas, não só como renda, mas como cacau, ou como chocolate, como café. E fora que pessoas em maior vulnerabilidade social são aquelas que moram nas encostas. Quando tem aquela chuva intensa no começo do ano no Brasil, quem mais sofre? Obviamente as pessoas mais pobres. Assim como no Rio Grande do Sul, quando deu aquela chuva gigante que várias pessoas ficaram ilhadas, saíram, quem tinha dinheiro foi pra praia, foi pra sua casa de veraneio. Lógico, foi ruim, um pouco foi, mas assim, é incomparável com as pessoas que perderam tudo. Eu fui visitar agricultores familiares no Rio Grande do Sul que perderam tudo que tinham. Eu entrei numa casa que tinha um cheiro horrível. Por quê? Porque ela ficou embaixo d'água há muito tempo. A Defesa Civil desativou aquela casa. Então a casa tá lá, mas cheia de rachadura. As pessoas não podem mais entrar lá. Imagina que entrou de bactéria, de tudo, e a estrutura ficou muito frágil. Aí eles construíram um negocinho pequenininho para morar logo atrás da casa deles. Perderam toda a produção de arroz e sem ajuda nenhuma de ninguém. Então a gente tem que ter essa consciência do problema enorme que é a crise climática, que está chegando cada vez mais em todas as pessoas, mas quem sofre mais são as pessoas que menos contribuem com isso. Isso é muito injusto. E é sempre muito importante lembrar. O maior problema no mundo da crise climática são os combustíveis fósseis. E no Brasil é o desmatamento, tá? Também os combustíveis fósseis. A gente não tem que explorar a foz do Amazonas. Isso está errado. O governo não tem que fazer isso. Tá? E no Brasil também a questão é muito grave do desmatamento, seja desmatamento legal, ilegal, o que seja. E as grandes empresas de carne, de frigoríficos, essas empresas enormes, elas têm uma responsabilidade enorme nisso. Tá? Então tem muito investidor investindo em empresas que estão desmatando. Na verdade, se você tem dinheiro no banco, certamente você está investindo na JBS, que ela é grande responsável por isso. Ah não, eu não estou investindo na JBS. Então, gente, tá todo mundo. Por quê? Porque quando você coloca o seu dinheiro no banco, na conta corrente que seja, ou coloca em qualquer fundo, o banco ele empresta dinheiro para essas empresas, certamente uma partezinha do seu dinheiro vai para lá. Certamente. Portanto, o ovo de Páscoa já é muito mais caro, o chocolate está aumentando o preço, o ovo de Páscoa está aumentando e a perspectiva não é nada boa, porque a crise climática está aqui,
veio para ficar e as pessoas estão ignorando e não fazendo nada para acabar com isso. Mas esse vídeo é para conscientizar mais, para a gente tentar lutar enquanto ainda é tempo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha para mais gente saber, para a gente chegar em mais pessoas e talvez semana que vem teremos um novo vídeo. Valeu!